Olá! O tema do nosso trabalho é sobre caninos, decidos e caninos permanentes. As alunas que compõem o nosso grupo são Andressa Alfelder, eu, Anelisa Vaz, Carolina Milani, Ioná Pitkish e a Johanna Pinho Uber. Em relação ao desenvolvimento da oclusão dos dentes decidos, então, a gente pode partir do pressuposto de que somos seres difiodontes, ou seja, temos uma dentição decídua composta por 20 dentes e outra dentição permanente composta por 32 dentes. O desenvolvimento do sistema estomatognático está diretamente ligado ao desenvolvimento da oclusão e podemos elencar algumas características e fatores desse desenvolvimento que são a mastigação, a fonação, a respiração, propriocepção e a estética. A dentição ela é composta por 3 fases, de forma geral, que seriam a primeira fase decídua, que é do nascimento até o rasgar da gengiva, aproximadamente aos 6 meses de vida. A segunda é a transitória, que é a fase mista, na qual o indivíduo possui tanto dentes decíduos quanto permanentes. E a terceira é a permanente, que é após os 12 anos de idade, quando o indivíduo só tem dentes permanentes em boca. Anteriormente a isso, nós temos a fase edêntula também, e durante o desenvolvimento e a erupção dos primeiros dentes, o osso da mandíbula vai sendo reabsorvido, cavado pelo lado de dentro e construído pelo lado de fora, se preparando para poder erupcionar esses dentes, né? A fase pré-eruptiva é quando a ATM ainda é apenas uma cartilagem, os dentes estão intraossos, intracartilagem nesse caso, os germes dentários estão crescendo e se calcificando, e onde se desenvolve a função de sucção por causa da amamentação. E é importante lembrar que são os músculos que dão origem aos ossos, né? Então, eles estão em primeiro lugar. Primeiro há só músculos, depois eles vão se transformando em ossos, alguns deles. A fase eruptiva, então, é o guia inicial da dentição decídua, é o primeiro guia de oclusão. E o primeiro guia de oclusão, então, 82 e 62, 52. O terceiro período é caracterizado pela erupção dos primeiros molares decíduos. É o primeiro levante de oclusão. O primeiro molar erupciona vestibularizado e os movimentos mastigatórios ainda são de charneira, ou seja, não tem lateralidade. Já no quarto período, é o segundo guia de oclusão e também o segundo levante de oclusão, e se caracteriza pela erupção dos caninos. É a guia canina decídua, então. Nessa fase existe o aprimoramento do padrão mastigatório e também podemos observar movimentos de lateralidade, o início de movimentos de lateralidade. No quinto período, os segundos molares decíduos nascem, erupcionam, aliás, e termina a erupção com a completa formação e erupção dos segundos molares decíduos. Essa é a quarta fase. Então, quarto período do desenvolvimento da oclusão. Após isso, nós podemos considerar ainda 4 características importantes, que são os espaços primatas, que são espaços existentes entre os incisivos caninos e molares na dentição decídua, que são muito importantes para que haja espaço suficiente para depois erupcionarem os dentes permanentes com pré-molares e molares maiores, geralmente, do que os decíduos. Também é importante ressaltarmos que existem 3 tipos de finalização da dentição, que fica, por exemplo,
nos segundos molares descidos. Existem, então, 3 tipos. O primeiro é o degrau mesial, quando o segundo molar inferior ele é mais para frente ou mais para mesial do que o segundo molar superior. E também temos o degrau distal, que é quando o segundo molar inferior é mais para distal, ou seja, mais para trás do que o segundo superior. E essas duas formas de finalização são desfavoráveis. E existe então a forma favorável, que é o plano terminal reto, que é quando o segundo molar descido inferior e o superior estão dispostos de forma reta. Existem 3 formas de disposição do arco, que são cônica, oval e trapezoidal. E também existem 2 tipos de arco. A oclusão dentária é a forma como os dentes se relacionam entre si. Para se obter uma oclusão ideal, é necessário que se estabeleça uma correta relação entre os maxilares e um posicionamento dentário que permita a manutenção de todas as funções orais, como, por exemplo, a mastigação, a fonação, a deglutição e a estética. Quando observados pelo plano sagital, as 2 arcadas dentárias apresentam curvas bem delimitadas. Os dentes permanentes se acham orientados de tal maneira que, no conjunto, descreve uma curva de concavidade superior, que se inicia nos molares e toca a ponta da cúspide dos caninos. Esta curva é denominada curva sagital de oclusão, ou curva de Spee. É uma verdadeira curva de compensação de estabilidade. Esta curva de compensação inicia-se após os 10 anos de idade, quando os dentes caninos e premolares começam a irromper na arcada, e completa-se aos 13 ou 15 anos de idade, com a erupção dos segundos molares. Como a consequência da direção geral dos dentes, pode-se notar a existência de outra curva de concavidade superior, porém orientada no sentido transversal. É a curva transversal de oclusão, também denominada curva de Wilson. Esta curva pode ser notada quando se observa as arcadas dentárias pelo plano frontal. Em relação à oclusão dos caninos, a porção mesial do terço incisal da face vestibular do canino inferior oclui com a porção distal do terço incisal da face palatina do incisivo lateral superior. A porção distal do terço incisal da face vestibular do canino inferior oclui com a porção mesial do terço incisal da face palatina do canino superior. Quando ocorre a erupção dos dentes caninos, ocorre também a segunda guia oclusal, ou a chamada guia canina decídua. Os dentes caninos, então, após se erupcionarem nos dentes decíduos, eles ficam entre os incisivos laterais e os primeiros molares. Já nos permanentes, eles ficam entre os segundos premolares e os primeiros molares, sendo que nos dentes decíduos também ocorrem os espaços primatas. O canino superior é o dente mais longo de toda a arcada. Possui função de despedaçar e dilacerar os alimentos. A erupção fica em volta dos 11 aos 12 anos. A coroa possui aspecto de lança, então quer dizer que ele é lanceolado. A face vestibular tem formato pentagonal. Possui alguns sulcos de desenvolvimentos rasos, onde que tem formato de trilobado, onde que o lobo central é o maior. Possui pequena diferença entre altura e largura. A face lingual, ela é menor que a vestibular e possui convergências das faces mesiais e distais para a lingual. O cíngulo é muito desenvolvido, onde que possui formato, o cíngulo pode ser comparado com uma pequena cúspide. Suas faces de contato são lisas, triangulares e muito convexas. A raiz, ela tem formato cônico e ela é fortíssima e longa, onde que ela pode chegar ao dobro do comprimento da coroa. Ela é uniradicular e possui um único canal. Esse dente, ele pode apresentar forame cego.
Falando agora um pouco sobre o canino inferior, ele possui características semelhantes com o canino superior. A erupção fica em torno dos 9 aos 10 anos, possui funções de dilacerar e despedaçar alimentos e também possui formato de lança. Em sua face vestibular, é possível perceber a grande diferença entre a altura e a largura, onde que é mais alongado no sentido cérvico-incisal. É um dente mais estreito que o canino superior. Seus sulcos de desenvolvimento são menos visíveis. Possui 3 lobos, onde que o mediano é maior. A sua face lingual ela é menor que a vestibular. A crista mediana é menos desenvolvida, o cíngulo também é menos desenvolvido e não apresenta forame cego. Suas faces de contato têm formato triangular, onde que é mais convexa no terço incisal. A raiz ela também é uniradicular e achatada, e ela é um pouco menor que no canino superior. Na dentição decídua, consta a presença de 4 caninos, sendo 2 superiores e 2 inferiores. O canino superior decíduo, ele inicia sua calcificação por volta dos 5 meses de vida intrauterina e a sua erupção acontece por volta dos 20 meses de idade. O seu comprimento é de aproximadamente 19 milímetros, sua face vestibular é muito convexa e apresenta uma bossa bem acentuada. A face lingual apresenta cíngulo e cristas marginais bem desenvolvidas. As faces proximais são arredondadas, sendo que a face mesial é maior que a face distal. A coroa do canino superior possui uma cúspide bem pontiaguda e o seu formato é lanceolado. Sua raiz é única e de formato cônico, sendo 2 vezes mais longa que o tamanho da coroa. Bem, os inferiores, então, a sua coroa, ela se assemelha muito do canino superior decíduo, embora algumas dimensões sejam diferentes. Dessa forma, ele é muito mais curto no sentido vestíbulo-lingual do que no sentido cérvico-incisal. O declive distal da cúspide é muito mais longo que o mesial, como se observa no seu correspondente permanente. A face lingual do canino inferior decíduo é mais lisa que a do superior e é marcada por uma fossa lingual rasa. A margem incisal é reta e centralizada sobre a coroa no sentido vestíbulo-lingual. Sua raiz é longa, estreita e quase o dobro do tamanho da coroa em comprimento, porém é menor e mais afilada que a do canino superior.